dinâmica. É claro que aqui é um congresso, né? Então, muito bom dia, obrigado pela presença de vocês. É muito importante a gente estar participando do Congresso UFBA. Acho que essa iniciativa ela nos conecta, faz muito aquilo que tem a ver com a contemporaneidade, né? De interconexão, essa nossa capacidade de juntar nossas falas, mesmo que os nossos corpos estejam distantes. Essa mesa é uma mesa do Grupo de Pesquisa Memória e Identidade, e com o nome Memória, Audiovisual, Patrimônio e algumas reflexões. Eu gostaria de apresentar as pessoas que estão participando na mesa, que são pesquisadores do grupo em níveis diferentes, graduação, mestrandos e doutorandos, e eu como coordenador. Então, eu sou José Roberto Severino, eu sou professor da Faculdade de Comunicação da UFBA e do Programa de Pós-Graduação Cultura e Sociedade, onde, nesse momento, eu coordeno o próprio programa, fazendo parte da linha Cultura e Desenvolvimento. Aqui ao meu lado está Carla Nogueira, doutoranda, já prestes a defender, que faz uma pesquisa sobre o terreiro Bate-Folha e o papel das individualidades nessa memória da ancestralidade. Então, ela vem juntando a noção de comunidade, de biografia, né, a trajetória dela nas letras, para poder contribuir numa reflexão que traga, né, para a noção de patrimônio e para a noção de comunidades tradicionais, um olhar também para a contemporaneidade. Eu acho o trabalho de Carla muito rico, ela vai apresentar daqui a pouco com mais detalhes, né? Acima de mim está a Alana Alves, que também é pesquisadora, o viés dela de patrimônio, mas um patrimônio que busca se inserir, né? A Alana está trabalhando no Porto da Lenha, e há aí uma conexão entre a Alana e Carla, que é também de ancestralidade, né? O lugar de morada do fundador do Bate-Folhas há 100 anos atrás, é também a ladeira do Porto da Lenha, onde a Alana vem fazendo o seu trabalho, e que importa aí recuperar, então, essas memórias e traçar um debate sobre circuitos ou possibilidades de inclusão no patrimônio reconhecido. Logo ao lado dela, Ricardo Chagas, também mestrando, que faz um trabalho, ele é um pesquisador que vem lá de um outro grupo, o grupo CRID, que tem uma expertise em tecnologia, e nos interessa muito essa conexão das plataformas e das ambiências digitais na preservação do patrimônio. Então, o trabalho de Chagas relacionando patrimonialidades tradicionais e preservação dessas memórias no ambiente digital. Então, é um trabalho também absolutamente central aqui para as nossas reflexões. E Fabiana Passos é graduanda de Produção em Comunicação e Cultura na Faculdade de Comunicação e é bolsista na Agência Experimental, que faz o suporte de apoio da pesquisa. Na verdade, ela é uma pesquisadora e que vem fazendo esse trabalho conosco de registro dessas memórias a partir do audiovisual. Ela lidera, né, como bolsista, uma equipe de outros agenciadores que, entre outras coisas, faz esse trabalho. Ela vai explicar melhor o que é a agência e faz muita coisa. Então, apresentadas as pessoas, né, e falando aqui da nossa proposta, eu vou rapidamente agora eu vou fazer uma exposição do nosso grupo, das nossas intenções, e para a gente dar, então, início à mesa propriamente dita, tá bem? Então, vamos seguir com a reflexão. Bem, sobre o grupo Memória e Identidade, eu creio que vale a pena uma recuperação dessa ideia, né, de memória social e de como podemos refletir sobre o lugar que a memória tem nas nossas identidades, nos nossos projetos de sociedade, de país, de região, de territorialidades. Então, o grupo ele vem se debruçando já há aproximadamente 10 anos, trabalhando em comunidades que a gente chamaria de comunidades tradicionais, povos tradicionais,
comunidades quilombolas, povos ribeirinhos, pescadores, não só do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista dos territórios, de como esses grupos sociais produzem um efeito que dá sentido às suas existências, muito conectado com a ancestralidade, e que rivaliza, de alguma forma, né, com formas lógico-simbólicas que, às vezes, desprezam essas concepções de mundo históricas e estéticas, né, aqui me utilizando dos conceitos de Barbeiro. Então, o nosso papel, enquanto grupo de pesquisa, é contribuir nas reflexões sobre essas ambiências, pensados como mediadores, né, que somos, né, somos do campo da história e da comunicação, simultaneamente, produzindo esse tipo de pesquisa que, junto a esses grupos, redesenha, né, o seu lugar na comunicação, nos meios, na utilização desses meios como forma de dizer de si, mas também de contribuição para que essa ancestralidade não seja subjugada, muitas vezes, frente a projetos que desprezam essa ancestralidade. Isso vale para as situações de barragens, as situações de transformação ambiental que são muito impactantes, a expansão urbana, muitas vezes, que despreza esses lugares, ou formas simbólicas de violência que subjugam e desprezam a ancestralidade afro-brasileira, por exemplo, com base em preconceitos que são muitos, né? Então, o grupo de pesquisa, como eu disse, já há 10 anos vem fazendo esse trabalho, e tem como uma base de apoio a agência experimental na Faculdade de Comunicação, que agrega estudantes de graduação, de pós-graduação também, que atuam lá como estagiários, ou como na Facom a gente chama, na UFBA, de tirocinantes, né? Parece um nome antigo, mas é um estágio onde esses alunos de pós-graduação contribuem nesse trabalho e com as suas pesquisas. A agência, então, é uma reciprocidade que gera uma série de atuações e de trabalhos na Bahia e para além dela, mas muitos dos nossos estudantes são do território da Bahia, e que dão, de alguma maneira, suporte para essas comunidades, gerando, então, produtos, gerando reflexões e criando uma indissociabilidade daquilo que seria extensão, ensino e pesquisa. Então, é um tipo de trabalho bastante interessante, porque ele tem essa complexidade desse tripé que a própria universidade, a missão da universidade traz, mas que misturam as estações. Então, os alunos fazem pesquisa, mas é uma pesquisa implicada e aplicada, né? Sempre se envolvendo com instituições de ensino, com organizações não governamentais, com a sociedade civil, com os ativismos que dizem respeito às identidades desses povos. Esse trabalho, ele vem, os alunos de pós-graduação, de graduação, eles entram e saem, então tem muitos dos nossos alunos que saem da condição de graduando, chegam ao doutorado. Então, é um caminho de construção de pesquisadores com esse perfil também interdisciplinar. Como eu apresentei aqui os colegas que vão falar agora, a formação deles é bastante variada: letras, história, arqueologia, museologia, comunicação. Mas não apenas, né? Então, a gente não tem um trabalho que pudesse ser denominado disciplinar, ele é basicamente interdisciplinar. E essa nossa discussão de interdisciplinaridade, ela coaduna também do ponto de vista epistemológico com aquilo que Michel Serres vai chamar de pensamento mestiço, no sentido de, ou se quisermos pensar Edgar Morin, a complexidade. Então, a gente não despreza os diversos saberes que existem nas comunidades, mas também não abre mão de trazer isso para o pensamento crítico. Então, aquilo que emerge desses saberes tradicionais importa tanto quanto aquilo que emerge da nossa herança greco-latina. Então, o cenário, né, falando de humanidades, mas também falando de tecnologias, né, então, quando a gente pensa essa interconexão, as plataformas digitais e a exemplo desse evento, permitem que a gente saia do isolamento, né?
você consegue aproximar os grupos. Então, a gente tem solidariedades acionadas a partir do audiovisual. Solidariedades acionadas a partir do dizer de si, distante uns dos outros, mas que produzem a aproximação naquilo que seriam as territorialidades. Então, o território muitas vezes nos prende, a ideia muito fixa dele, mas quando você pensa o território significado e o território compartilhado no sentido simbólico, a gente chega num conceito que Rasbats vai chamar de territorialidades, que permitem que você aproxime semelhanças e lutas em comum, por exemplo, como as que são relacionadas ao meio ambiente, essas novas agendas, né, que são colocadas quando você tem projetos, por exemplo, desenvolvimentistas ou projetos de expansão que desconsideram, né, o território, mas também a territorialidade, ou seja, o sentido que aquela ambiência tem para aquela sociedade. Então, o desenho do grupo de pesquisa, que se chama Memória e Identidade, e os ativismos e as políticas que se desdobram disso, o grupo contribui para as reflexões sobre essas políticas possíveis que se desdobrem a partir dos nossos diagnósticos, das nossas investigações. O grupo é liderado por mim e pela professora Raquel Sena, que é professora na Univille, em Santa Catarina, e que também desenvolve um trabalho com memória numa perspectiva das individualidades das biografias, na singularidade dos corpos doentes, dos corpos que passam por dificuldades relacionadas à saúde. Então, o desenho nosso de trabalho, ele não é apenas local, ele transcende o território. Nós temos alunos fora do Brasil, na Itália, na França, na Espanha, na Colômbia, então, que permitem esse desenho, né, esse pensar similaridades, né, em ambientes que sofrem dessas transformações abruptas e que podem pôr em risco a memória, podem pôr em risco as identidades, essas que são entendidas como queridas, né, como importantes para a continuidade da vida na Terra. Então, o nosso trabalho é um trabalho coletivo, então, tudo que a gente faz é muito compartilhado, não há ideias minhas, ou de Chagas, ou de Carla, nós aprendemos juntos, é muito rico esse espaço. Nós, ao oferecermos a mesa, a gente fez apenas um pequeno recorte, é um grupo que estava mais disponível agora, porque tem muita gente que está aí na finalização do trabalho, ou está viajando com outras obrigações, então a gente acabou fazendo um recorte que pudesse explicar melhor o núcleo do grupo de pesquisa. Então, vamos fazer algumas reflexões, não vai conseguir dar conta de tudo, até pelo tempo exíguo. Então, eu passo a palavra agora para a Carla, que vai apresentar uma dessas frentes de trabalho, que é o Bate-Folha, que é um terreiro, uma roça de candomblé aqui em Salvador, candomblé Angola, muito importante na história da cidade, e que tem esses atravessamentos todos que eu acabei de apresentar aqui. Tá certo? Com a palavra, Carla, por favor. Obrigada, Beto. Bom dia. Bom dia a todas e todos. Eu quero parabenizar a todas as pessoas envolvidas no primeiro congresso virtual da UFBA, que se apresenta como uma alternativa a esse cenário de pandemia, mas também uma resposta aos ataques que a universidade pública, que a UFBA vem sofrendo. E também quero agradecer à Agência Experimental pelo convite, e dessa forma eu saúdo os que passaram, os que estão na agência e ao grupo de pesquisa ao qual faço parte. E agradecer também por falar sobre os temas da mesa, que é memória, audiovisual e patrimônio, que são... Memória e patrimônio são dois conceitos chaves que compõem a minha pesquisa do doutorado. Minha não, porque ela corresponde a uma coletividade, são várias falas, várias mãos e várias pessoas nesse processo. E o audiovisual, que entra, assim como a história oral, entra como metodologia que possibilita o registro das narrativas que montam esse processo de pensar as várias histórias
do cotidiano e das experiências de vida. Então, a partir desses dois conceitos, memória e patrimônio, procuramos valorar aspectos do dia a dia, da resistência, cuidado, comunitarismo e laços de irmandade. Então, temos alguns teóricos que nos embasam para pensar essa memória, esses discursos e essas falas a partir do individual e do coletivo também, e aí é Michel Pollack, Maurice Hausbach, Le Goff, Rosenthal, e Eduardo Galeano. Eu gosto sempre de partir de uma citação de Eduardo Galeano, que é recordar, vem do latim recordes, e é tornar a passar pelo coração. Então, nesse processo de tornar a passar pelo coração, nós temos um ponto de partida, a gente parte de um lugar e nós somos conduzidos por uma pessoa. Então, esse lugar é o Terreiro Bate-Folha, que é de origem congo-angola, está situado no bairro da Mata Escura, um bairro popular aqui de Salvador. Foi tombado pelo IFAM em 2003 e fez 100 anos em 2016. E essa pessoa que nos conduz nessas reflexões sobre memória, patrimônio e o próprio audiovisual, essas narrativas de resistência, Dona Olga Conceição Cruz, que é Nengua Gonçalves, essa personagem principal da tese de doutorado, que é essa matriarca. Então, Nengua Gonçalves, Nengua é um nome incundo, que significa mãe, Gonçalves é sua Digina de Inquice, então é um nome que se dá após a iniciação, e essa representatividade dessa mulher negra de 95 anos, que está há 70 anos à frente, conduzindo os processos do Terreiro Bate-Folha, juntamente com os tatas, as nossas mais velhas, os nossos mais velhos, vai nos ajudar a pensar o papel tanto desse legado negro-africano, e aí esse legado, ele especificamente vai estar atrelado ao candomblé. Então, ao candomblé de origem congo-angola, Angola, mas que também dialoga com o Jeje, com o Queto, com as outras nações do candomblé, e aí a gente já discute também e pensa essas relações de alteridade e de solidariedade entre o povo negro de candomblé. E é uma possibilidade também de pensar as interdisciplinaridades nas ciências humanas, porque nós temos como chave de leitura alguns aparatos que não ajudam a pensar essa complexidade das relações. E o audiovisual, ele entra, e foi importante nesse processo de pesquisa no Terreiro Bate-Folha, num primeiro momento específico, na comemoração dos 100 anos, que ocorreu em 2016, que foi um ponto crucial, importante, que é esse olhar de dentro. Então, as pessoas do terreiro passaram a falar sobre o que o Bate-Folha representava na vida delas. Então, foi uma experiência muito importante, porque a oralidade, que é um elemento das comunidades tradicionais, e o terreiro de candomblé não se exclui, não está fora desse processo, foi as pessoas, os membros, nesse momento comemorativo, se interagiram e passaram a falar, a rememorar histórias, a contar fatos, a falar da sua relação com o candomblé, com a própria casa, com o bairro da Mata Escura, com os seus locais de trabalho, de vida, tudo isso atrelado a essa relação que o sagrado causa e possibilita na vida dessas pessoas. Então, o audiovisual, nesse primeiro momento, ele foi fundamental, porque a gente produziu e conseguiu pôr em pauta essas falas, e esse registro ele é muito significativo, porque em meio a esse racismo religioso que nós vivenciamos, registrar essas falas e esse local e essas mulheres mais velhas é fundamental,
para a gente perpetuar um legado negro africano no Brasil. E um outro momento é que deu sequência à pesquisa, foi através do audiovisual e da perspectiva da história oral que essas narrativas elas surgem e elas reverberam até hoje na vida dessas pessoas. Primeiro é o candomblé. Então, esse candomblé Congo-Angola está fixado ali naquele território, agora em 2020, há 104 anos. Perpetua um legado do candomblé Congo-Angola, que aí a gente tem figuras representativas que sinalizam a importância de pensarmos também o candomblé Congo-Angola, que é Makota Baldina. Nós temos o trabalho de professora Ieda Pessoa de Castro no aspecto da linguagem, como o português, né, do Brasil, ele tem essa diferenciação do português de Portugal, dada essa base desse tronco linguístico banto. Ontem, quem assistiu à apresentação de Tiganá, Célia Chacriabá e de Nova de Paula, na mesa diálogos com outras cosmologias, conseguiu perceber a importância e esse processo de pensar o mundo de outra forma. Então, uma das hipóteses e questões que a gente levanta também é como, mesmo no Brasil, mesmo numa perspectiva ocidental, o candomblé nos possibilita ter uma outra relação com a vida, com o mundo, que é essa perspectiva macro de Nzambiapungu, que nessa relação com o Ocidente é um Deus, mas é o cuidar de todos e de toda a comunidade. Então, o audiovisual ele apareceu com uma reflexão importante acerca do uso dessa ferramenta enquanto aparato tecnológico, porque nós estamos falando de pessoas do cotidiano, que fala suas experiências, que transitam em uma Salvador que muitas vezes é uma Salvador que exclui, é uma Salvador que rechaça por conta do uso das contas, por ser de candomblé, de uso de determinados aparatos. Então, o audiovisual e a história oral, e aí eu trago o Paul Thompson, que nos ajuda nesse processo de entrevista, principalmente quem participou, os alunos e alunas da FACOM, que estavam na agência, pensar principalmente nessa disposição para a escuta. Então, nós estávamos lidando, e estamos ainda, porque estamos no processo com pessoas mais velhas, homens e mulheres, que falam, que narram e participaram dessa oportunidade de contar suas próprias histórias a partir dessa relação que tem com o candomblé. E aí, dessas narrativas, retiramos algumas categorias de análise, que é a espiritualidade. Então, como essa relação com o sobrenatural, com o invisível, ela é permanente e conduz a vida dessas pessoas. E aí eu estou nesse processo, porque eu sou Makota do Terreiro Bate-Folha, e estar no Terreiro Bate-Folha e estar na academia também é uma ponte, é um elo importante para discutir, pensar e repensar novas epistemologias, novas referências bibliográficas que dê conta dessa complexidade desses sujeitos que pensam, agem, se relaciona com o invisível de uma forma que o Ocidente muitas vezes não entende, porque essa dicotomia entre o racional e o emocional, ela se estabelece, mas essa circularidade dessa perspectiva, desse legado negro africano, ela permanece e se constitui na vida dessas pessoas. Território, então foi um outro elemento que nós observamos nesse processo de trabalho no Terreiro Bate-Folha. Então emerge uma história de uma Salvador rural, sem pavimentação, com pouca iluminação, com muito verde. Então esse rememorar o passado nos foi muito importante para perceber o que nós temos hoje de estruturação e de funcionalidade dessa Salvador atual. Então, o território foi outra categoria de análise que apareceu muito nas falas das nossas mais velhas, ainda que citavam bonde,
o percurso de caminhada muito longo para se chegar ao terreiro, então rememorações de que a iluminação e a pavimentação chegou tem pouco tempo, perceber o crescimento demográfico ao redor do terreiro. Então foram perspectivas apresentadas por essas mulheres e homens que nos foram muito útil e importante pensar, inclusive como se estrutura essa ocupação nesses espaços periféricos de Salvador. Uma outra categoria, que é a de família, a ideia de família ampliada, que necessariamente não é consanguínea, então é outro legado negro africano que é presente no candomblé, que é essa noção de ideia de família extensa, que a gente ainda vê em muitos espaços, em muitas comunidades nas periferias de Salvador. Então, uma tia, uma vizinha, é avó, essa relação, ela não é consanguínea, e no terreiro ela se dá a partir dessa relação com o sobrenatural. Então, você é um filho da casa, você é irmão, você é pai, você é mãe, e isso forma uma família de apoio, de solidariedade. E uma última categoria que trago aqui para a gente, nessas algumas reflexões, é o elo entre passado, presente e futuro. E aí a gente demonstra e trabalha com essa perspectiva de valorizar a figura humana. E aí eu trago rapidinho essa noção do patrimônio. Então, a gente pensar o patrimônio de maneira muito mais ampliada, não só nesse aspecto da conservação de interesse público, do bem material e do imaterial. Então, essa discussão de patrimônio também está muito presente no terreiro, porque a gente tem uma reserva significativa de Mata Atlântica, uma área populosa, né, de Salvador, mas também pensar o patrimônio a partir desse legado de preservação humana. Então, é esse legado que essas mais velhas, que a Nengo Munguncês, que Dona Olga, ela significa em nossas vidas e na vida de muitas pessoas, porque essa representatividade, ela se estende, ela passa do terreiro e vai se penetrando na vida das pessoas com muitos auxílios e participações. Então, esse elo entre passado, presente e futuro, nós percebemos que o passado ele está muito presente a partir da memória do fundador. Então, o Bernardino da Paixão é uma figura muito peculiar, importante, e se dá todo o crédito a essa permanência e continuidade desse legado no terreiro Bate-Folha. E aí é que eu quero citar e indicar, inclusive, a tese de doutorado do professor Eri Salles, que é pioneiro nesse estudo sobre essa figura representativa e que, inclusive, fala sobre o candomblé com Angola em meio a tantos trabalhos falando sobre o candomblé queto e urubá. E o presente, que eu faço o recorte do centenário, então o centenário foi um marco para casa, quando a agência faz esse trabalho de filmagem, de encontros, de falas e de escuta. Então, esse presente, ele está no Bate-Folha, vinculado a essa memória do fundador, essa memória dos mais velhos, que partiram dessa ancestralidade que é presente. Então, o Bamburu Sema, que é a dona da nossa casa, os inquices, a natureza, o sobrenatural, ele se intercala com as nossas vivências, experiências do dia a dia. E o futuro, que é essa certeza dessa perpetuação, porque o processo histórico nos mostra a problemática, as mazelas, a perversidade do processo escravocrata, das proibições, inclusive recordações também de nossas mais velhas, do período da perseguição policial, e aí fala-se muito do policial delegado Pedrito. E estamos aqui. Então, em 2020, terreiro Bate-Folha, assim como outras casas, em meio a todas essas adversidades, estamos aqui e pensando no futuro, que é essa perpetuação desse legado negro-africano em território soteropolitano. Por hora, quero agradecer, obrigada, e me solidarizar com a morte, né, do menino João Pedro, que ocorreu ontem, no Rio de Janeiro, e essas vítimas da Covid. Obrigada. Obrigado, Carla. E é muito bem lembrado, né? O que acontece no Rio de Janeiro e nas nossas periferias aqui de Salvador se assemelha em termos de exclusão e de racismo estrutural. Muito bem lembrado. Eu fiquei muito comovido também com a morte do menino.
jogando videogames e sendo abatido, né, violentamente, sim, e levado embora, né, 17 horas para ser devolvido para a família. Um horror. E hoje a gente está exatamente de luto também, né? Essa quantidade de pessoas que todos os dias morrem e parece que não sensibiliza o nosso governo federal. Obrigado, Carla. Eu vou passar a palavra agora para a Alana, que tem uma relação indireta com Carla, mas como faz parte do grupo, eu vou deixar que ela apresente, depois a gente vai fazer a amarração de tudo isso. Carla falou em muitas coisas importantes do ponto de vista teórico, das categorias de análise dela. Lembrando que o trabalho de Carla está bem adiantado, assim, ela já está numa fase de defesa, então ela consegue apresentar de uma maneira mais concisa, né, até quase uma espécie de resultado já das reflexões dela. Obrigado, Carla. Por favor, Alana. Olá, bom dia a todas e todos. Sou a Alana Alves, museóloga, formação pela UFBA, mestranda do pós-cultura. Também faço parte, como já foi dito, do grupo de pesquisa em território, memória e identidade. Além de ser pós-graduada em gestão e crítica cultural também, pela UFBA. Eu gostaria de começar essa fala realmente trazendo, né, o que o professor Beto citou logo na sua fala inicial, sobre a questão do ativismo e da ancestralidade. Né? E aí, como a gente sabe, a maior parte dessas pesquisas aqui citadas, elas estão realmente vinculadas a um ativismo, né, ao engajamento dessas pessoas com seus territórios. E aí, nesse sentido, eu, enquanto museóloga, mas também praticante da capoeira Angola, estou diretamente engajada, né, com o sentido da preservação, da documentação e da comunicação, que é um tripé da museologia, que é, inclusive, uma área bastante interdisciplinar, né, à toa que eu estou aqui participando desse grupo, que é bem diverso, e tem um interesse em outras áreas, né, que vão além da museologia. Na museologia também a gente trabalha com três ideias, né, de que seria, na museologia tradicional seria o acervo, museu e público. E quando eu trago esse outro olhar, né, quando eu trago uma concepção de patrimônio, ao invés de acervo, de território, ao invés de museu, e de comunidade, ao invés de público. Então, meu trabalho está realmente vinculado a esse tripé, né, onde a memória e o patrimônio são, de fato, um foco de pesquisa, sendo que eu analiso a gestão cultural local, né, desse território. Então, eu vou trazer um pouco aqui do meu trabalho aqui com a agência experimental, né, que foi uma rica opção aqui para a gente relacionar esse trabalho com a museologia. Eu vou só compartilhar só um minuto. Ok, é porque a primeira vez a gente ainda fica. Acho que agora deve aparecer para vocês. Então, eu estou fazendo a pesquisa, né, no mestrado, com o título Quem Nunca Viu Vem a Ver, Circuito Cultural, Patrimonial e de Memória do Pintor da Lena, a gestão cultural local e as contribuições das políticas de patrimônio e memória para a valorização da cultura local, né, tendo o professor Beto como meu orientador. Então, o tema realmente que a gente recorta essa pesquisa é território e circuitos culturais de patrimônio e memória, e o recorte é a gestão local cultural. E esse conceito de território, né, eu trago um conceito que tem sido utilizado pela gestão pública, que é o conceito de território e identidade. E aí a gente vai recorrendo a alguns autores, e nesse sentido eu falo, além do território de identidade como esse lugar, que não é um espaço simplesmente, mas é uma perspectiva mesmo de um lugar onde memórias coletivas e outras práticas culturais elas se desenvolvem.
né? E, então, por que relacionar o audiovisual, né, e o patrimônio com esse circuito, dentro da perspectiva mesmo da preservação? Antes de qualquer coisa, é importante lembrar que o audiovisual ainda é um setor, né, de elitista, né? A gente sabe que, por exemplo, a fotografia sempre foi um acesso restrito, né? Nem todos podiam ter acesso à fotografia, tanto que as famílias que tinham menos dinheiro, né? Elas ou não tinham fotografias ou tinham apenas uma, e isso significava muito para elas. Então, o audiovisual ainda é um lugar elitista, e então inserir esse território, que é um território que está à margem, no sentido de estar no mercado, né, cultural, de ser visibilizado, porque é um território que está na Cidade Baixa, né, o Porto da Lenha especificamente é um território que está abaixo da colina do Bonfim, então e tem uma característica, né, de população mais predominantemente negra ou classes, né, mais baixas. Então, dentro dessa estrutura da sociedade, a gente sabe que é um recorte, né, que está destinado a ficar à margem, mas que a gente vai construindo algumas formas para que isso tenha visibilidade. Então, o audiovisual nessa pesquisa, ela ajuda a fazer esse mapeamento, né, de memórias, histórias, modelos e experiências de gestão local, através da fotografia, da filmagem e da edição também, que é feita em seguida. A ampliação também dos formatos de registro e difusão dos mesmos, né, sendo que, por consequência, a gente vai ter a criação também de acervos digitais. Então, eu trago aqui um registro, né, visual, a partir da fotografia, do Bonfim Antigo, que é um local que, de alguma forma, tem essa visibilidade por questões turísticas, tá ainda predominantemente ligado à religiosidade cristã, né, católica cristã, e ainda também tem um padrão, né, de social que é considerado alto. Então, a gente percebe o quanto a importância da fotografia também, né, no sentido do registro da história, da memória. Eu trago hoje uma panorâmica do Bonfim, do bairro do Bonfim, onde abaixo, descendo a ladeira, que é a ladeira do Porto da Lenha, a gente encontra o Porto da Lenha, que tem uma relação complementar ao Bonfim, mas muita gente não conhece. Trago aí a imagem, né, a fotografia da orla do Porto da Lenha, que nessa orla é ocupada por barracas do pirão de aipim, que é uma tradição, né, de gastronomia local. E eu trago essas imagens também, que foram feitas pela agência experimental da UFIA, menos a da lateral direita abaixo, mas mostrando esse olhar de fora para dentro e de dentro para fora, né? Porque, enquanto agenciadores, eles também, alguns deles não conheciam o território, conheciam no máximo o Bonfim, e às vezes não tinham nem ido lá, e mostrar também essas peculiaridades de cada território que está um ao lado do outro, né? Então, assim, a fotografia permite esse olhar, e quem fotografa também traz outras perspectivas desse lugar. Então, a gente pode ver nas fotografias que pegam a Igreja do Bonfim, né? Como está organizado o espaço, né? Como está organizado o espaço do Porto da Lenha. O Porto da Lenha se caracteriza por uma ocupação, né, desordenada, como se fala. Inclusive, outra diferença que a gente percebe dessa diversidade, por exemplo, o Bonfim, ele é reconhecido como bairro. O Porto da Lenha, ele é reconhecido como um aglomerado populacional. Então, a gente já percebe também o quanto isso vai colocando o Porto da Lenha num lugar mais de subalternidade, direto ou indiretamente, né? Então, eu trago um balanço só feito da minha pesquisa com a agência experimental. A gente trabalhou de 2018 a 2019 fazendo esses registros, além de ter feito também grupos focais, né, com os sujeitos que são pesquisados, tendo para isso esse apoio da agência experimental.
E eu trago um pouco de bastidores, onde a gente pôde fazer esse registro, por exemplo, do presente de Iemanjá, que acontece no Porto da Lenha. A gente, como o foco é política pública e gestão local, a gente tem um registro aí da nossa pesquisa, né, de entrevista com os membros da prefeitura do bairro, prefeitura bairro, né, desculpa, ligado à prefeitura. E a gente tem aí esse envolvimento, né, que é justamente a relação entre graduação e pós-graduação, a troca de saberes. Eu, enquanto museóloga, tenho aprendido, né, com os agenciadores os detalhes de como a gente produzir uma boa fotografia, como também produzir um documentário. Então, isso tem sido rico, né, para mim, e acredito que para eles também. Além disso, a gente promove reuniões para justamente discutir, né, quais são os roteiros que, de fato, interessam para que a gente possa fazer essa difusão dessa memória, como e quais recursos também, porque apesar de a gente ter essa possibilidade, ainda assim tem vários percalços. Então, a gente reúne para poder pensar as formas de difundir e de deixar o processo mais democrático possível também. Aí eu trago imagens, né, de um pouco para vocês entenderem esse território, esse circuito que eu trago, né, que não é um circuito que está consolidado, é, na verdade, uma proposta que a gente, enquanto orientando, juntamente com o Beto, pensamos que isso é um potencial circuito devido a várias atividades, né, práticas culturais que já são presentes e permanentes nesses dois lugares, né, especialmente Porto da Lenha. Então, eu trago um patrimônio material, a Capoeira, né, a Associação de Capoeira Angola Corpo Movimento, que está sediada nesse bairro e já realiza há muitos anos, né, atividades que trazem pessoas para esse lugar. Aí eu trago a imagem do presente de Iemanjá, né, que acontece também no segundo domingo após o Dia de Iemanjá em Salvador, e é uma atividade também que é organizada pelos moradores, sem apoio de nenhum órgão público, e isso tem sido mantido, né, pelos moradores como algo, de fato, que faz relação total com as práticas culturais locais. E aí, então, trago algumas conclusões que eu considero importantes, né, que eu já trouxe de alguma forma, que é qual essa relação, né, da agência experimental da UFBA, especificamente do Observatório de Cultura Popular, né, com as pesquisas do programa de pós-graduação em Cultura e Sociedade. Importante espaço de trocas e de produção de conhecimento, né, entre a graduação e a pós-graduação, em diferentes áreas, né, museologia, jornalismo, produção cultural, novas vivências culturais, né, como eu disse, os membros da agência, muitos deles nunca tiveram ido a essa região da Cidade Baixa, ao Bonfim, e muito menos ao Porto da Lenha. Alguns também nunca tinham experimentado pirão de aipim, que é algo feito e produzido por famílias, que é uma tradição familiar de empreendedorismo negro, e isso também é importante ser destacado. E conhecimento e reconhecimento de um local, um bairro, ou território cultural que está à margem geograficamente, culturalmente, quando se trata de fomento, de promoção ou mercado cultural. Eu trago aí a imagem de Dona Maroca, que é essa senhora que está à direita, né, da imagem, e muito feliz. Ela é uma referência de patrimônio vivo nesse bairro, e ela até hoje trabalha para ajudar a filha, né, continua nesse empreendedorismo gastronômico do pirão de aipim. Além disso, ela é rezadeira também e carrega, né, a história mesmo desse lugar como um lugar que ela tem como espaço mesmo de vivência e de trocas. Então, para ela é um prazer estar descascando a aipim, porque é ali que ela, de fato, se encontra para reviver histórias, enfim, seguir com a vida cotidiana. Esse é um registro da agência. Eu trago mais uma imagem da orla, né, que tem uma das vistas mais
bonitas no pôr do sol. Eu sou suspeita, mas isso é o que também moradores locais trazem como uma das belezas, né, naturais, e é um patrimônio natural também, próprio do lugar. Então, eu acho que era isso basicamente que eu podia falar em relação a esse envolvimento da arte experimental, né, da Faculdade de Comunicação, com as pesquisas de pós-graduação, no meu caso, com essa pesquisa do circuito cultural, no fim, Porto da Lenha Bonfim, né, nesse registro de memórias locais. Agradeço, deixo aí meus contatos. Que eu acho que é o caminho que a Alana está seguindo, quando a gente atuou em Acupe, lá em Santo Amaro, que a gente foi recuperando imagens e toda uma produção audiovisual anterior à nossa presença, mas que era desconhecida do grande grupo. Acho que no caso do Porto da Lenha, o processo dela é muito semelhante, que é de gerar essa vontade de memória, né? Esse desejo de pertencer e de criar um laço de pertencimento nesse território. Né? Então, o que Carla falou sobre o bate-folha não é. É claro, a diferença talvez é porque há um sentido no bate-folha muito mais ancestral, né? E que, portanto, a partir dessas mulheres, principalmente, como Dona Olga, são a continuidade desse legado a partir da sua presença. E que no Porto da Lenha isso é mais difuso. Né? Então, esse é o esforço de Alana de tentar amarrar essas diversas memórias. Obrigado, Alana. Então, muito boa apresentação. Eu vou passar agora a fala para a Fabiana, que é a nossa agenciadora. A gente chama de agenciadores aqueles que trabalham na agência experimental. Né? São as pessoas que são mordidas pela vontade de trabalhar com comunicação e cultura. Então, por favor, Fabiana, por favor. Obrigada, professor Beto. Bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Fabiana, eu sou agenciadora, eu sou estudante de graduação em comunicação social, com habilitação em produção e cultura pela Facom. Eu estou no terceiro semestre e eu estou aqui representando a agência experimental nessa mesa. O interessante de ter a agência experimental nessa mesa é que, como o próprio nome diz, memória, audiovisual e patrimônio, nós da agência experimental tentamos unir todos esses três elementos na prática. Nós vamos a campo e tentamos fazer uma mistura entre eles e desenvolver os nossos projetos. A agência ela surgiu em 2007 com o objetivo de realizar projetos a longo prazo. No início, nós dávamos principalmente o suporte a outros projetos, como é o caso de Alana, né, com o projeto do Porto da Lenha, e com Carla, com, por exemplo, os 100 anos do Terreiro Bate-Folha. E esses dois projetos são projetos audiovisuais. Eu queria mostrar para vocês o audiovisual que nós fizemos do Terreiro Bate-Folha. Eu vou botar aqui no YouTube, se vocês me permitem. Um minutinho.
Então, esse vídeo, né, esse projeto audiovisual foi um dos primeiros suportes que a agência experimental deu ao projeto de Carla, né, que é o projeto do Terreiro Bate-Folha. E o interessante desses projetos audiovisuais, em que a agência atuou com suporte, é que nós acabamos aprendendo, né, dando esse suporte a outros projetos, aprendemos a desenvolver o espírito audiovisual nos nossos próprios projetos. E no caso de, além do projeto final, né, que é o vídeo em si, que vocês viram, por exemplo, de o domínio das etapas, né, do processo audiovisual, que no caso é o da edição, de como manusear uma câmera, saber gravar, e em outros casos, por exemplo, a capacitação com o professor Beto, inclusive, de oficina de entrevista, né, aprender como entrevistar as pessoas, né, porque tem diferença de uma revista, por exemplo, e um projeto audiovisual em que você tem que falar menos do que o entrevistado, então tudo isso foi uma forma de capacitação. E passadas essas realizações desses projetos de suporte, a agência acabou desenvolvendo seus próprios projetos audiovisuais, né, se sentiu motivado por esses outros projetos, como o caso de Carla e de Alana, e nós passamos a produzir nossos próprios projetos, que no caso são a campanha Conviver com Respeito, que é uma campanha que a gente tenta, através de vídeos curtos produzidos para as próprias redes sociais, nós tentamos debater temáticas sociais de grupos que ainda são discriminados na sociedade. Nós produzimos uma campanha sobre cotas para as pessoas trans na faculdade, nós entrevistamos que foi o primeiro aluno trans por cotas da Facom. Nós produzimos um vídeo sobre feminicídio, né, sobre relacionamentos abusivos, feminicídios, com 2 estudantes do coletivo Madage de Direito, e um vídeo sobre capacitismo, né, sobre a inserção de pessoas, e convidamos a aluna que também era agenciadora, a Nandra, para falar sobre capacitismo na universidade. A agência experimental, ela trabalha com a temática social, com a comunicação comunitária e com foco na responsabilidade social, certo? Então, nós fazemos um mapeamento de movimentos sociais, de manifestações culturais pelo estado da Bahia, hoje mais focado em Salvador mesmo, né? E a campanha Conviver com Respeito, né, que é sobre as temáticas sociais que nós desenvolvemos 100% da agência, ela é o primeiro projeto completamente audiovisual da agência que foi desenvolvido, começou com uma mesa de debates e depois com esse espírito de incentivo pelo audiovisual, nós aprimoramos para fazer o que nós chamamos de drops de campanha, certo? E a nossa nova utilização do audiovisual é na revista Já nós produzimos uma revista semestral da agência experimental, e que nós já falamos sobre mulheres e sobre sons da Bahia. A revista Já é um dos projetos mais antigos da agência experimental,
em que era só um formato de revista, antes impressa, depois passou para revista digital, e hoje nós tentamos aprimorar e botar como, além de uma revista digital, também ser uma revista em que nós documentamos. Então, durante as entrevistas, nós fazemos essas gravações e deixamos guardadas como memória, como acervo, para que no futuro nós possamos documentar essa parte audiovisual que vai combinar com a própria revista em formato digital. O que eu posso dizer com a minha pouca experiência, né, de estudante de graduação, estou no 3º semestre, mas que para mim foi muito bom ter entrado na agência desde o 1º semestre, é que a agência experimental, ela desenvolveu em mim uma grande apreciação pelo audiovisual, que eu não imaginava ter, e eu acho que, assim, que vai durante, né, principalmente nós que trabalhamos com essa questão de memória, de patrimônio, registrar diferentes histórias de diferentes culturas, como é o caso do Bate-Folha, de Carla, e do projeto Porto da Lenha, de Alana, e ela vai ser uma grande aliada, ela vai ser uma grande amiga, e é muito bom poder trabalhar com audiovisual na agência. Com certeza nós temos muitas histórias de suporte a outros projetos, e agora desenvolvendo nossos próprios projetos, nós vamos querer continuar com o audiovisual como forma de memória, de armazenamento de memória e de divulgação de diferentes culturas e projetos. Agora eu vou passar a fala para o professor Roberto. Muito obrigada. Obrigado, Fabiana. Então, é também um exercício de falar, de começar a organizar as ideias, né, Fabiana, trabalhar na agência, porque é a formação profissional de um comunicador com um perfil diferente. Lembrando que a agência, como eu disse, é uma instância da Faculdade de Comunicação, e os alunos que estão lá cumprem uma carga horária de trabalho no contraturno dos estudos, né? Em geral, as aulas na faculdade são pela manhã e a agência trabalha à tarde. Nesse trabalho do Porto da Lenha e no trabalho do Bate-Folha, nós temos uma agenda. Então, toda semana, durante uma tarde, a gente pega um ônibus ou um veículo qualquer e vamos para o campo para trabalhar depois dessa formação, com o audiovisual, com essa metodologia de história oral, como lembrou Carla, vinculada à trajetória do professor Paul Thompson e de outros pesquisadores, mas Paul Thompson muito nos inspira, né? Talvez seja o nosso grande mestre, o seu livro A Voz do Passado, né, que acaba nos ajudando muito metodologicamente a lidar com essa diversidade de informações. Paul Thompson é um britânico que trabalhou muito com classe operária inglesa, principalmente os migrantes, né? Então, ele é vivo ainda, então todo o trabalho dele de pesquisa lidava exatamente com os grupos humanos fora da historiografia oficial, fora das grandes narrativas. Então, ele é muito interessante para a gente pensar exatamente essa inclusão, tanto no ponto de vista patrimonial, mas também no ponto de vista de uma historiografia capaz de olhar com outro holofote, com outra perspectiva, jogando foco para outras ambiências do ambiente urbano, histórico nacional, das metanarrativas sobre os lugares. Então, os alunos acabam contribuindo, e a agência faz isso, que é o registro dessas memórias e de como preservá-las do ponto de vista físico. Então, depois que a gente gravou uma entrevista, fez esse conjunto de fotos, o que a gente faz? A Alana lembrou bem, antigamente, as nossas famílias, as famílias mais humildes, tinham uma fotografia que era do casamento, estava lá o casal, né? Quando a gente visita a casa das nossas avós, estão os dois na sala, né? Naquelas fotografias ovais, algumas delas corrigidas à mão.
e era muito raro assim, alguém ter um álbum de fotografia. Hoje, com a profusão de imagens digitais, o que acontece? Ou com aquelas antigas que foram digitalizadas, o que acontece? Sobre isso, vamos ouvir um pouco, então, Chagas, que é o especialista nesse negócio. Por favor, Chagas. Muito obrigado, professor Beto. Bom dia a todos e a todas. Eu saúdo os aqui presentes nesse ambiente digital. Também parabenizo a UFBA e a toda a equipe, todo o corpo técnico que está provendo essa balbúrdia que alguém chama de congresso, né? É um exemplo fantástico de como que as tecnologias podem ajudar a superar uma série de dificuldades como essa que a Covid está nos acometendo, né? Bem, eu vou fazer um outro discurso, um pouco no sentido de não trazer muitos elementos acadêmicos aqui agora, até para poder eu ter um pouco mais de habilidade com a minha área de formação, que está no campo das tecnologias computacionais. Eu sou analista de sistemas e web designer. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, mas, ao mesmo tempo, eu vou trazendo algumas falas e quero também, se for ficar possível, dentro do tempo, apresentar 2 pequenos trechos de vídeo aqui que fazem parte da minha pesquisa, tá? Então, a minha trajetória, vou compartilhar só um instante. Pronto. A minha trajetória, eu sou aluno de mestrado do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, né, que é o Pós-Cultura, pelo IAC, que é o Instituto de Humanidades e Artes e Ciências do professor Milton Santos. Mas eu começo essa trajetória lá no ICI, no Instituto de Ciência da Informação. Uma grande amiga, Daniela Castro, soprou uma vez uma provocação para mim e disse: por que você não vai descobrir o que é um mestrado? E aí eu fui para esse instituto, e foi lá que eu conheci, na disciplina Arquivos de Imagens, de Sons e Imagem em Movimento, o professor Rubens Ribeiro, que é o meu grande mestre, um amigo, e também me convidou a fazer parte do grupo que ele liderava, que é o Grupo de Estudos sobre Cultura, Representação e Informação Digitais, o Grupo CRID. Eu vou pedir para... A gente tem uma história juntos, mas antes de chegar nisso, eu também sou hoje, né? E aí é um fato que eu gostaria de compartilhar com vocês. Agora, a partir de maio, eu fui contemplado com a bolsa por cotas da FAPESB. Então, eu terei 9 meses para desenvolver minha pesquisa com uma certa tranquilidade financeira. Isso é muito importante de ressaltar, diante de tantas bolsas e de tanto ataque à educação, né, como esse governo tem realizado. Então, isso se consolida e me dá ânimo, né, para continuar um trabalho que não é fácil, né? É um trabalho de várias mãos, e eu tenho, junto comigo nesse trabalho, o meu orientador, que é o professor Beto, o mediador dessa mesa. Então, eu sigo nessa luta, né? Eu vou passar a tela para mais adiante. Bom, a minha pesquisa ela é intitulada Tradições Culturais das Comunidades Remanescentes de Quilombos em Salvador e Região Metropolitana, Desafios e Alternativas ao Acesso e Preservação Audiovisual em Meios Digitais. Tá? É um nome bem grande, mas o que eu vou... E essa pesquisa, ela versa e me provoca reflexão sobre políticas públicas que estão voltadas ao acesso e preservação das culturas desses povos tradicionais quilombolas, e também os desafios e alternativas ao acesso e à preservação audiovisual, que é um pouco da questão que eu vou me ater aqui, que dialoga com as palestras das colegas anteriormente, né? Bom, e aí o que me provoca nessa mesa a pensar é como podemos pensar o audiovisual relacionado à memória de forma pública, né? Bom, e aí é um pouco dessa minha história em que eu participei da pesquisa intitulada Desafios Alternativos e Alternativas Digitais para a Salvaguarda e Difusão do Patrimônio Público Documental Arquivístico Audiovisual, entre 2013 e 2016. Essa pesquisa foi a pesquisa do professor Rubens, já foi
concluída essa pesquisa, e todos os dados dessa pesquisa estão no site do CRID. Eu vou pedir para o nosso querido técnico de suporte, Tiago, colocar o endereço aqui para a gente visualizar no site do CRID, e todos os dados, todos os resultados dessa pesquisa, tudo, como inclusive essa pesquisa teve financiamento público, todos esses dados estão disponíveis a quem quer que queira usar no site do CRID, que nós construímos junto no grupo de pesquisa, no grupo de estudos, e eu vou fazer uma pequena exibição de tela também dessa área de ambiência, tá? Então, nessa pesquisa, vou mostrar aqui rapidamente o site do CRID para vocês. Essa é a interface atual do site do CRID. Então, nós temos vários dados, e durante essa pesquisa foi aplicado um questionário a 66 representantes de instituições públicas ou organizações sem fins lucrativos, tá? E as respostas dessas pessoas eram sobre, basicamente, se elas possuíam acervo audiovisual analógico ou acervo audiovisual digital. E no decorrer dessa pesquisa, a gente se deparou, deixa eu voltar aqui rapidinho, a gente se deparou com duas questões que eu destaco aqui para vocês, né, que foram feitas pelos respondentes. Dentre os 65 respondentes, eu falei 66, mas foram 65. Algum funcionário do setor já participou de cursos ou treinamentos referentes à digitalização de imagens em movimento? E a gente percebe no gráfico aqui, essa tarja amarela, meio laranja, que cerca de 80% não tinha feito. Respondeu que não tinha participado de curso ou treinamento. E a outra pergunta, que já é uma pergunta para os respondentes que tinham algum tipo de acervo digital, a pergunta é se a instituição dispõe de um plano de desastres para a documentação audiovisual digital. E a gente percebe que a tarja verde, né, ela informa que cerca de 70% informou que não tinha, embora tivesse um acervo audiovisual, não tinha um plano de desastre. E aí o que acontece? A gente, em 2016, teve esse grande desastre na Cinemateca Brasileira, essa imagem à esquerda, e esse galpão com cerca de 500 rolos de filme analógicos, nitrato, foram totalmente perdidos, segundo a diretora da época, Olga, né? Contudo, eles tinham política de preservação, então todos esses filmes já tinham migrado do suporte analógico para o suporte digital. Então, as cópias digitais de todos esses filmes, de todos esses títulos, foram salvas. A foto que está à direita da tela é uma foto de produção minha, que eu tirei durante a pesquisa, de 2013 a 2016, do acervo do Núcleo de Memória da Bahia, que fica aqui no terreiro, né, naquela região do centro histórico. E uma parte daquele acervo está nessas condições, ou seja, já totalmente recuperável. E aí, eu queria voltar aqui para o site do CRID, porque por conta dessas questões, dessas perguntas, nós elaboramos, o professor Rubens, claro, principalmente, elaborou o que a gente chama de árvore de problemas. E o que significa essa árvore de problemas? São trata de dois ambientes, tá? Um ambiente analógico e um ambiente digital, suportes analógicos e suporte digital, em que a gente observa que é uma crítica analítica evolutiva. Tá? A partir de uma série de processos que foram identificados nos questionários, quando a instituição, a entidade custodiadora, ela não realiza desses processos, a gente percebe que os problemas começam a surgir. E os problemas evoluem até que, na ausência de um plano de desastre, aconteça a perda total do patrimônio, né? O risco ao patrimônio é grande. E quando a gente vai pensar também, agora, para os suportes digitais, a gente coloca um quarto pilar, que é sobre as lacunas em tecnologias digitais. E quando a gente evolui também esses 4 pilares, eu vou passar rapidamente aqui para vocês, tudo isso está disponível no site do CRID, que o Tiago gentilmente colocou aqui na base da apresentação. A gente percebe que, por exemplo, quando não adotam padrões de digitalização, isso vai levar a não produzirem normativas. E não produzir normativas,
a gente vai encontrar ausência de política de preservação. E aí, por fim, a gente vai chegar lá, de novo, o risco de perda do patrimônio, né, e que é por não ter um plano de desastre. Então, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque, paralelo a isso, o Grupo CRID desenvolveu, idealizado pelo Ricardo Sodré, que atualmente é o líder do grupo, o repositório digital Legatum, tá? Somos et Imago. Eu vou pedir que o Thiago coloque também na tela o link para esse nosso repositório digital. Mas antes eu queria lembrar que tanto o site do CRID quanto o repositório digital são produtos do grupo de pesquisa CRID e estão em ambiente da UFBA, estão armazenados e hospedados nos servidores da Superintendência de Tecnologia e Informação da UFBA. Então, eles estão dentro dos protocolos de segurança de uma instituição federal. E estão acessíveis a qualquer um. Tá? Então, nesse ambiente, que é um ambiente, atualmente, um ambiente beta, um ambiente de pesquisa, ele não está consolidado 100%, mas que pode servir de modelo para outras instituições, caso elas queiram adotar. Nesse ambiente, ele tem como premissa o idioma inglês, porque foi como a empresa que o desenvolveu a partir da versão Atom, de Access to Memory, a empresa artefatual. A partir da versão do Atom, nós customizamos para o Legatum, tá? E esse Legatum, ele tem como premissa, além do inglês, o idioma nativo nosso, o português, e mais 7 idiomas de países de origem latina. Tá? Eu vou falar aqui para vocês, deixa eu pegar só minha anotação, que aí fica mais fácil. Eita. Bom, vocês podem ver aqui, ó, os idiomas: inglês, francês, espanhol, português, italiano, galego, romeno, catalão e português do Brasil. Tudo isso aqui são esforços de pesquisadores que são parceiros do grupo de pesquisa, que conseguiram fazer as traduções de todas as informações, ou quase todas as informações que a gente coloca aqui, para uso de uma comunidade mais ampla. Tá? Então, o Legatum, ele, inclusive, hoje ele tem recente 4 produtos que são esforços do nosso grupo de pesquisa, inclusive da doutoranda, a Tamires Neves, que é o manual de apoio aos usuários. E a gente tem esse manual de apoio, que é como usar o Legatum, como inserir e descrever os itens que seriam preservados aqui. Esses itens eu me refiro aos vídeos, né, ao material audiovisual. Então, se uma instituição, se uma entidade custodiadora tem itens a preservar, ela pode nos procurar e fazer parte dessa comunidade e preservar. Tá? Na verdade, a gente está hoje com um ambiente apenas de acesso, mas o nosso trabalho é para que o ambiente seja de acesso e de preservação. Além desse manual, nós temos um tutorial de inserção dos vídeos, então ele se aprofunda num sentido mais técnico. E nós produzimos também recentemente mais 3 tutoriais em vídeo que estão disponíveis no YouTube, que é a parte 1, 2 e 3, que explica na prática, de forma bem técnica, como que é o processo de descrição de cada item, de cada entidade custodiadora, e de como manter o item lá acessível para além de uma outra plataforma. E agora eu vou voltar aqui só para chegar no ponto que eu queria, que é o contraponto do Legatum. Eu queria falar do YouTube. Por quê? Porque a grande parte dos respondentes daquela pesquisa que eu mencionei anteriormente, e provavelmente grande parte do material que as nossas colegas trouxeram aqui em suas explanações, está armazenado ou em HDs ou no YouTube. O que acontece? O HD, ele não tem, embora tenha a recomendação técnica lá no produto, ele não tem nenhuma garantia de vida. Então, você pode comprar um HD novo agora e ele colocar seus dados em questão de segundos, ele queimar e você perde tudo. E com essa profusão de dados que a gente tem, as pessoas, ainda mais com tantos dispositivos móveis, né, que fazem suas produções, imagina todo esse congresso da UFBA que está aqui, né, no YouTube, tudo isso está entregue ao YouTube, que é uma empresa privada. Então, mas é convidativo, porque o YouTube tem mais de 2 bilhões de usuários. São mais de 1 bilhão de horas de vídeos que são assistidos diariamente. Eles estão em mais de 100 países com 80 idiomas. E 70% desse conteúdo é assistido em dispositivo móvel. Então, ele torna tudo muito prático, né? Além dele incentivar alguns
produtores de conteúdos que monetizam os seus vídeos com a requisição do direito autoral. Então, nos últimos 5 anos, o YouTube pagou 2 bilhões de dólares a essa gama de produtores, né? E aí fica a questão. Nós temos aqui o vídeo do Josias, de direção de Josias Pires, o vídeo documentário Quilombo dos Macacos. Meu tempo já esgotou aqui. Eu vou pedir para o Thiago colocar o link desse vídeo, mas quem quiser procurar no YouTube, o vídeo está na íntegra, é só procurar o canal Quilombo Rio dos Macacos que encontra. E eu vou ser bem sucinto, tá? Que eu quero colocar para vocês aqui um trecho do vídeo. Quilombo dos Macacos. Hoje eu fui visitar o Quilombo Rio dos Macacos, parte da nossa história. E sabe o que aconteceu? A Marinha do Brasil proibiu a gente de ter acesso às famílias, chato. Aí a gente teve que fazer da mesma maneira que nossos antepassados fez. Nós fugimos pelo mato e alcançamos nossos irmãos, certo? Sistema, filha da puta! Foda-se vocês! Foda-se vocês! A fúria negra ressuscitou pra vez, aê! Foda-se vocês! Foda-se sua vez! Conta meu reclamo! Foda-se vocês! Foda-se sua vez! O que está acontecendo é que a Marinha do Brasil está tirando a gente do local onde a gente mora há 200 anos atrás, é geração de escravos. É de cortar o coração. Olha as velhinhas. Eu era menino. Bom, e por fim, eu trago também rapidamente, está tudo disponível no YouTube, como vocês podem ver, um trecho de um vídeo que eu fiz ainda bruto, quando eu fui visitar essa comunidade Quilombo dos Macacos. Bem, conta do tempo, eu fui bem reduzido aqui nessa exibição, mas o que eu quero conversar é exatamente isso. O que nos resta diante de tantas dificuldades financeiras e estruturais, dificuldades de profissionais que não têm um conhecimento técnico suficiente e trabalham nas instituições que produzem e guardam acervo visual, o que nos resta senão o YouTube? E o que acontece se o YouTube, por acaso, decidir que ele não vai mais exibir os vídeos que foram lá depositados, hospedados? Então, essa é a minha preocupação, é o que está dentro da minha pesquisa, o que conversa com os trabalhos anteriores, porque são produções ricas, belíssimas, e contam muito sobre nossas traduções, sobre a nossa história, e principalmente quando a gente pensa em comunidades quilombolas, comunidades tradicionais, a gente percebe que é a história oral. Então, não há um registro documental, dificilmente você encontra um registro documental, um registro em livros, textual, e o que resta é essa história que é passada de geração em geração. Então, esses registros em audiovisual são extremamente importantes, mas são tão importantes que precisam de um ambiente, de políticas de acesso e preservação garantidas para além do YouTube. Então, a minha ideia, a minha intenção não é que nenhuma entidade, nem ninguém deixe de momento nenhum, publicar as suas produções no YouTube, porque a gente compreende hoje a importância que o YouTube oferece em relação ao acesso, mas para além do YouTube, a gente precisa pensar em outras políticas que deem conta do acesso e da preservação. Então, era isso, eu encerro a minha fala, agradeço a todos vocês e passo a palavra agora ao professor Beto. Obrigado, Chagas. Eu acho que amarrou bem o que a gente estava construindo, né? O arco de discussões, ele se toca agora, né? Estou formando esse círculo de confluência que é o que fazer com esse registro. Eu vi que tem muitas perguntas aqui, a gente não vai conseguir respondê-las, eu tentei acionar aqui o nosso grupo e mandando bibliografia e tudo mais. Por exemplo, Denise está fazendo uma pergunta ali sobre a questão de catalogação botânica lá do Bate-Folha. E a Denise é uma querida amiga de Minas Gerais que está pesquisando lá em Santa Catarina, fazendo doutorado dela na Univille. Então, e outras perguntas que eu vi aqui sobre que alternativas a gente tem, então, para fugir do YouTube. Então, um pouco isso que Chagas trouxe, né?
Quer dizer, a gente tem possibilidades, elas estão colocadas. Para isso que a gente pesquisa, está estudando e construindo junto. O trabalho do CRID é fundamental. A gente tem um outro parceiro também que está produzindo um repositório, que é o professor Nelson Preto. Então, a UFBA tem se mostrado muito sensível a isso. Então, a gente acredita que o caminho são repositórios públicos, que eles sejam capazes de cumprir o mesmo papel que cumpre um museu, que cumpre um arquivo físico, né, no ambiente digital. No entanto, a gente tem ainda muito uma voracidade das grandes corporações no ambiente digital. Elas são dominadas por 5 grandes corporações, que são todas elas com finalidade financeira, ganhar dinheiro. Então, para nós que estamos à margem disso, quer dizer, é de fato um risco, porque o que fazem com as nossas informações? O que acontecerá com elas no futuro? Então, o desafio patrimonial, se ele era antes apenas material, depois ele passou para um desafio da imaterialidade, do patrimônio intangível, agora ele ganha essa outra dimensão, que é um misto disso tudo, que são as plataformas digitais que nos conectam, que também fazem parte da nossa existência, nos interconectam. No entanto, a gente tem que construir caminhos para que isso se torne cada vez mais seguro para os indivíduos que utilizam, para as coletividades, mas também enquanto política pública. Como é que a gente consegue superar essa voracidade do capital no ambiente digital, que é basicamente desenvolvido para ganhar dinheiro, né, e não no sentido de legado, de memória, de ancestralidade, disso que todos aqui tocaram de alguma forma. A Faculdade de Comunicação tem alguns bons estudos sobre isso, é parte da nossa missão lá na Facom. No IAC a mesma coisa, a gente vem fazendo isso. No ICI, de onde vem Chagas também. Então, a gente vai ter que finalizar, porque o nosso teto são 10 horas, faltam 2 minutos. Eu queria que vocês se despedissem, cada um, né, porque eu queria agradecer primeiro assim, o empenho de vocês, a esse público que nos acompanhou aqui. Foi uma manhã maravilhosa, produtiva, e eu convido as pessoas que tiverem interesse a seguir. A gente tem o Instagram da agência, e eu coloquei também o site ali, e a gente pode colocar o e-mail, por favor, Fabiana, coloca o e-mail da agência que conecta todos nós. Eu acho que é importante pensar, e inclusive pensar um evento para discutir isso, que Lilian Soares está perguntando sobre os repositórios para as comunidades tradicionais, que é um pouco o objetivo dessa mesa também. Obrigado, então. Eu pode fazer na mesma sequência. Carla, Lana, Fabiana e Chagas, dá um tchau para todo mundo. Obrigada, Beto, pela oportunidade, pela orientação, pelos diálogos. Obrigada a Lana, Fabiana, Ricardo, a todos que participaram. Com relação às perguntas, aí a gente pode vir direcionar, né, depois para a Jurandir, quem perguntou, mas a gente tem uma bibliografia extensa que pensa os terreiros, mas eu quero destacar o aspecto da oralidade e da aprendizagem diariamente nos terreiros. Então, ter uma modulação, um catálogo que explique e ensine isso é complicado, dada essa experiência do dia a dia e esse passado mais velho por mais novos. Mas temos referenciais, sim, que pensa e que trata sobre a religiosidade negro-africana no Brasil. Erivaldo, tem pensando figuras em particular, como Olga da Laqueto, Gaia Luiza, professor Agenor, Reginaldo Prandi. Então, temos uma lista extensa que pensa o candomblé no Brasil e na Bahia. E agradecer, saudar os inquices, meus irmãos e irmãs, pais e mães do Bate-Folha, e a todos. Obrigada. E a catalogação também de etnobotânica, acho que é Silvana, mas aí como você conhece a pessoa, depois eu faço a referência. Então, no Bate-Folha a gente também está nesse processo de pensar essa catalogação. Afinal de contas, a gente tem 15,5, se eu não me engano, hectares de Mata Atlântica, que a gente tem interesse no YouTube, põe em Bate-Folha e vê essa extensão que nós temos. Obrigada. Obrigado, Carlos. Alana? Eu quero agradecer, né, a presença dos meus colegas, do professor, na sua mediação,
de todos que assistiram. Tentei respondendo lá pelo bate-papo do YouTube, pediram meus contatos, né, que algumas pessoas acho que não viram direito, e dizer que da importância, agradecer aos agenciadores e agenciadoras aqui, a começar com a Fabiana, por todo apoio a essas pesquisas, né, que eles fazem, um trabalho de muito cuidado, uma equipe muito integrada e muito competente, né, independente de serem ainda graduandos, eles são muito competentes no que fazem. E é isso, agradecer a todos e desejar que nesse meio onde o genocídio e a Covid, né, quando a gente não morre, quando a população negra não está morrendo pelo Covid, está morrendo pelo genocídio, a gente tem a força de fazer o registro, né, desses sujeitos culturais, dessa memória coletiva, de uma forma com que nossos ancestrais não sejam esquecidos. E aí eu aproveito e falo ontem uma fala de Katiúcia, que é uma pessoa que estuda a filosofia africana, trouxe, né? O futuro é a nossa ancestralidade, então eu espero que a gente possa pensar todo dia sobre isso e poder fazer o registro dos nossos, né, sobre a nossa cultura, sobre a nossa memória, da forma como deve ser, né? Nem menos do que nenhum outro. Então é isso. Grata por esse momento e agradecer também, não posso esquecer, a todos do Por da Linha, que sempre recebem a gente com muito também carinho e cuidado, né? Porque a gente, de fato, invade, digamos, o território, mas eles sempre nos acolhem. E eu vou aqui agradecer em nome do meu mestre Angola, que faz parte desse território e que está lá na vida com a Capoeira Angola, né, na resistência. Obrigado, Alana. Fabiana, por favor. Eu queria agradecer a todos que estão comentando, queria agradecer pelo convite, né? É uma honra estar aqui pela Agência Experimental. Eu queria dizer que eu estou representando a agência, mas que aí no YouTube, no Facebook com vocês estão outros agenciadores na produção, Pedro, Giovanni, Brenda, Amani, Júlia. Eu queria agradecer muito todo o suporte que deram para a nossa participação aqui. Eu queria agradecer ao evento, né, em si, porque nós todos aqui somos do ramo da cultura e da comunicação, que são duas áreas extremamente rispidamente julgadas, criticadas e ameaçadas constantemente. Então, é muito importante esse evento. Eu queria dizer que, não importa o que aconteça, a universidade sempre vai arrumar uma forma de se fazer presente na sociedade, e é uma honra estar aqui. Obrigada. Obrigado. Chagas? Ótimas palavras, Fabiana. Eu também agradeço a toda a audiência, agradeço aos colegas aqui presentes, a equipe técnica, Marcos e Thiago, que me deram suporte, a UFBA. Quero agradecer também às minhas colegas e colegas do CRID, aqueles que eu não mencionei, Luiz, Manuela, Ivana, Adriana, claro, o professor Rubens, que foi quem iniciou toda essa minha trajetória chegar até aqui, ao professor Beto pela orientação e pelos rumos que eu tenho tomado na minha pesquisa, a minha família, né? Claro, não posso esquecer dessa parte importante da minha formação e da minha vida. E agradeço a vocês. Fiquem firmes, estejamos firmes e fortes, protejam-se, quem puder fique em casa. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Tá certo. Obrigado, então, gente. Nossos últimos 30 segundos. As palavras de vocês eu faço as minhas, porque agradeço a equipe técnica, a agência experimental, a disposição de vocês, e dizer que esse evento, ele na verdade, algo que mantém viva a nossa vontade de trabalhar com o que nós fazemos. É muito difícil, é uma luta constante, a gente precisa o tempo todo afirmar esse lugar da universidade na sociedade. Muito obrigado e bom evento para todos.